Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Que essa semana seja extraordinária na sua vida, que a mão do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, e que essa mensagem seja uma resposta de Deus para você. Eu quero só te pedir um favor antes de começar a mensagem. Curte o vídeo, é bem rapidinho. Por que curtir? Bom, quando você curte, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e manda para mais pessoas. Compartilha, manda nos grupos de WhatsApp. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você por aqui. Nosso sonho é chegar a 10 milhões de pessoas. Me ajuda, faça isso se é possível. Quanto mais gente ouvindo, melhor. E o nome de Jesus é glorificado. Vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 11. Ah, Jesus, eu te amo. Ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro. Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Marta que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava doente. Portanto, suas irmãs enviaram até ele dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aí um verso seguinte, eu vou pular alguns versos. O verso 17 diz: quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já há 4 dias no sepulcro. O verso 32 diz: tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. João capítulo 11, verso 35 diz: Jesus chorou. Nada é impossível. Nada é impossível, nada. Aí o verso 37 diz: e alguns deles disseram: não podia este homem que abriu os olhos do cego fazer também com que este homem não morresse? Todos eles estão só falando de uma coisa: da cura da doença. Eles não estão crendo na possibilidade de uma ressurreição. Todos eles estão dizendo, Marta está dizendo, Maria está dizendo: se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Ela está dizendo: você tem poder para curar a doença. O que eles não sabem é que Deus tem poder para ressuscitar. Aleluia. Sabe, os homens que estão à volta, os judeus, eles também não sabem. Então por isso que eles dizem: se ele dá vista aos cegos, ele podia ter curado esse homem também. Amém. Eu fico doido disso aqui. Aí, o verso 39 diz: Jesus, tirai a pedra. Aí a Marta, a irmã daquele que estava morto, disse: Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Disse Jesus: se tu creres, verás a glória de Deus. Verso 43, parte B: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu para fora. A nossa fé em Deus, ela é mensurada pelo nível das nossas experiências e porque os nossos olhos viram alguma coisa. Nós precisamos de algumas experiências táteis com Deus. A gente precisa que em algum momento algum milagre aconteça para que a gente veja o agir de Deus, né? Só que tem milagres e milagres. Tem milagres grandes, milagres pequenos. Mas o fato de ser milagre é você não conseguir explicar por que e como aconteceu. Todas as vezes que Deus fez um milagre com a minha vida, com a minha família,
Foi milagre porque não tinha como explicar como. E por isso chamamos de milagre. Só que a nossa fé, ela precisa ser alimentada, precisa ser nutrida. Em algum momento ela vai precisar de estímulos externos, outros espirituais, a gente sempre vai precisar. Agora, a nossa noção do poder de Deus, às vezes está muito limitado ao que a gente viu até agora, ou aquilo que a gente viveu até o presente momento, ou talvez as pequenas experiências do que talvez alguém nos contou, mas que nunca foi a nossa realidade. E eu vou te dizer, a maioria das pessoas nutrem a fé com Deus a partir da experiência do que os outros viveram, nunca daquilo que elas viveram. A minha oração sempre é: Jesus, que a minha geração tenha uma experiência contigo, porque uma experiência com Deus genuína, ela nos marca para sempre. Marca muito mais do que uma palavra pregada por alguém, marca muito mais do que uma história impactante de alguém. Não, muito melhor do que você ouviu que alguém Jesus curou, é melhor que Jesus cure você, entende? É melhor que você viva esse milagre. Então todas as calamidades que muitas das vezes acontecem na nossa vida e que a gente pensa que é para o fim, na verdade às vezes são para a glória de Deus, sempre é para a glória de Deus. Mas a gente não a provoca, a gente não crê, a gente não sabe de verdade, pensa que não dá, para aquilo não precisa, para aquilo é impossível. Então quando a Bíblia começa contando uma história de alguém que Jesus ama e que é Lázaro, a gente tem toda uma narrativa que constrói o que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer. Muito bom. Ai, Jesus, eu te amo. Eu vou falar de novo. O que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer, está escrito aqui. Você vai dizer: Dave, o que Deus pode fazer? Eu sei, você leu. Deus pode tudo. Mas o que Deus não pode fazer, se Ele pode tudo? Ele não pode ignorar, não porque não pode, porque não consegue resistir a um coração contrito e quebrantado. Então, não se trata na verdade do que Deus não pode, se trata daquilo que Deus não está disposto a fazer. Deus não está disposto a ignorar a oração de um justo. Deus não está disposto a ignorar a perda de um amado amigo. Deus não está disposto a ver os judeus chorando, Marta chorando, Maria chorando. Sabe, Maria e Marta, uma delas, lembra, ungiu os pés de Jesus e secou com os cabelos. Então Jesus vê aquilo chorando, ela dele chorando, e a Bíblia diz que Jesus chorou. Porque, sabe, perturbou o seu coração. E não porque não podia curar, não porque não podia ressuscitar, mas porque aquilo para ele era muito agudo para as emoções. Isso para mim é confortante, porque mostra que o Deus que a gente serve não é distante, Ele é empático, Ele é presente. Ele se importa com a minha dor, Ele se importa com o meu sentimento, Ele se importa com a minha lágrima, Ele se importa com o meu clamor, Ele me ouve. Aleluia. Eu quero que você entenda isso da maneira melhor possível. Quando você chora, a Bíblia diz que quando nós choramos, oramos, o Espírito Santo conduz as nossas orações ao Pai com gemidos inexprimíveis. Ele sente. Quando a gente olha a parábola do bom samaritano, o bom samaritano é Jesus, que se importa com a ferida, que se importa com a dor, que que ajuda. Então, partindo desse pressuposto, não há uma oração que Deus não ouve, não há impossíveis para Deus, não há nada que Ele não possa fazer. Só que essa percepção, ela precisa ser resgatada, principalmente na hora que o impossível se apresenta na nossa frente. Porque enquanto tudo está bem, enquanto tudo está dando certo, dizer que Deus é o Deus do impossível é possível. Mas quando o impossível se apresenta, parece impossível dizer que Deus é o Deus do impossível.
Eu vou falar que isso é nas coisas simples, nas coisas profundas. Eu conheço Deus do impossível de verdade. Quando eu comecei a ler, o meu espírito resgatou uma memória longa e antiga minha. Aliás, essa semana é uma semana que eu fico muito sensível à voz do Espírito Santo, porque preciso muito também para a série. E algumas orações foram me recordadas enquanto eu orava. Engraçado isso. Deus me fez lembrar de uma oração quando eu era dos jovens da minha igreja. Eu me lembrei, sabe quando você é transportado para um lugar e você consegue vislumbrar tudo, como foi, como aconteceu, e parece que você está vivendo aquilo de novo? Eu estava dentro da igreja e as crianças começaram a cantar aquela canção que diz: grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo. Lembra? Essa música não, só eu que lembro. É uma música que fala do amor de Deus, que é grande, mas cabe no nosso coração. E as crianças estavam cantando essa canção, e as crianças estavam cantando, fazendo coreografia, e eu no banco senti uma presença de Deus tão grande, que eu parecia uma criancinha pequena na igreja. Eu chorava, falava em línguas, glorificava o Senhor. E no final daquilo, eu olhei para as crianças e eu disse: Jesus, que um dia os meus olhos possam ver os meus filhos te adorando. Que um dia eu possa ver, e parecia tão distante, tão longe, e agora de repente eu já tenho 3 filhos, e agora eles, só que agora eu resgato outras orações, eu começo a lembrar de todas as respostas, de todos os impossíveis. E agora, esses dias atrás, eu acho que até contei em uma das mensagens no YouTube, mas eu tive uma experiência com meu filho, com o João, muito profunda com ele, sobre impossíveis. Impossíveis que são subjetivos, porque para mim parece ser impossível, e era naquele momento, mas para alguém pode ser muito simples, mas é milagre porque não se explica, lembra? O João passou mal a noite toda, vomitou a noite toda. E quando ele acordou, a gente tem um acordo na nossa casa de falar somente a verdade, mesmo que a verdade às vezes doa de ouvir. Então a gente fala: olha filho, você vai tomar vacina. A gente não fala que vai dar uma volta e tem um golpe. A gente fala a verdade. Então a gente fala: filho, vai tomar pique e dói, mas passa. O papai toma pique, também não gosta, e também isso é verdade. Irmão, eu morro de medo. Então como que eu vou mentir pro meu filho? Então a gente tem esse acordo. E aí quando ele acordou mal, vomitando muito, eu chamei ele e falei: filho, olha só, se você não melhorar, o papai vai ter que te levar no hospital. Aí, irmão, falar isso para um filho, quem é pai sabe aqui o que eu estou falando, né? Se a gente pudesse tirar a doença do nosso filho e colocar na gente, a gente fazia. Aí quando eu falei para ele no hospital, ele já marejou os olhinhos na hora. Aí eu falei para ele: filho, olha, e aí você vai ser examinado, provavelmente você vai ter que tomar um sorinho, filho, na veia, vai ter que colocar uma agulhinha. Vai doer um pouquinho, mas vai passar. Mas aí você vai ficar bonzinho, filho. Aí ele começou a chorar e falou: papai, eu não quero ir pro médico. E aí o meu lado pai, frustrado, conectou-se com o lado homem de Deus, que já viu milagres acontecendo. E sabe, eu olhei pro meu filho e disse: filho, tem uma saída. Isso é difícil fazer. Eu falei: filho, tem uma saída. A saída é a gente orar e o papai do céu curar você. Se o papai do céu te curar, filho, você não precisa ir para o hospital. Mas se o papai do céu achar que por bem a gente vai para o hospital, não tem problema. Quando eu falei isso, passou um filme na minha cabeça de todas as vezes que Deus se mostrou para mim, de todos os milagres que eu já vivi. Só que agora era o meu filho que precisava de um milagre, pequeno, mas precisava. E aí eu falei: vamos orar com o papai. Ele já sabe como funciona. Ele fechou o olhinho e ele falou isso aqui: papai do céu, cura eu. E eu disse: Deus, me permite te apresentar ao meu filho dessa maneira.
me permite que o meu filho, Senhor, te conheça de primeira como um Deus que cura, que faz milagre, em nome de Jesus. Amém. Eu disse amém, o meu filho disse amém, e na hora, imediatamente o semblante do meu filho mudou, a cor reestabeleceu, e ele olhou para mim e disse: papai, eu tô bom. Aí eu falei: filho, você tá bom? Eu falei: amor, traz comida para ele, que ele estava comendo, vomitando tudo. Minha esposa picou a bananinha, trouxe para ele, e ele comeu a banana e olhando para mim: eu tô bom, papai. E aquela consciência dominou ele. Jesus me curou. E ele passou a semana falando: papai do céu me curou, papai do céu me curou. Eu perguntava: o que aconteceu, filho? Fala pro amigo do pai. Papai do céu curou eu. Sabe, papai do céu curou eu, até o dia que o Noah ficou doente. E sabe o que ele me disse? Papai, ora pelo Noah. Isso é um exercício. Vai ter vezes que Deus vai achar melhor não. Eu não sei quando, não sei como, mas de uma coisa eu posso sempre fazer: pedir, clamar. Sabe, Senhor, tu podes. Só que aí que mora o problema. É que às vezes a gente crê para isso, mas para aquilo que é maior a gente não acredita. E isso é o cenário do texto. É o que Marta, é o que Maria está dizendo: Jesus, o Senhor está atrasado para um milagre que o Senhor poderia fazer. Eu queria que o Senhor curasse, e agora já não dá mais para curar, porque ele está morto. Os judeus disseram a mesma coisa. Se ele cura cegos, ele poderia muito bem ter curado, mas ele chegou atrasado. E o homem já morreu. Aí Jesus diz: não, eu vou resolver. E mesmo Jesus presente, dizendo que vai resolver, que vai ressuscitar, Marta diz: não, Senhor, mas ele já está 4 dias morto, já deve estar fedendo. Não. Grava o que eu vou dizer para você. Para Deus nada é impossível. Não existe áreas da sua vida que Ele não possa ressuscitar e trazer a vida novamente. Não tem nada que foi sepultado há 3 dias, 4 dias, que Ele não possa vir e dizer: saia para fora, porque para Ele nada é impossível. Lembre-se, Deus pode tudo, mas nós só saberemos se, ao invés de desistirmos, clamarmos por socorro. Se ao invés de abandonarmos, dizermos: Deus nos socorre. E Deus é socorro bem presente no dia da tribulação. Então, se está morto, há uma possibilidade de ressurreição. Se está doente, há uma possibilidade de cura. Se está desanimado, há uma possibilidade de um reânimo. Mas tudo depende do clamor e da resposta. Mas a resposta vem do Senhor, e você vai ver que aquilo que eu estou falando é verdade. Nada é impossível. Jesus olhou e disse: removam a pedra. Removam. E eles removeram a pedra. Eu imagino que quem está... Eu fico imaginando, isso para mim é inerente da mensagem, imaginar a cabeça, os olhos, a expectativa de todo mundo que está ali fora. Eles estão todos assim. E aí, vai ressuscitar, será? Será que essa pedra é pesada? Depois vão ter que fechar de novo, né? E se ele não vir para fora? E se não rolar? É por isso que a gente não provoca os milagres. É por isso que a gente não clama. Porque a gente diz: e se ele não quiser? E se ele não responder? E se ele não curasse o meu filho? E aí? Entende? A vergonha impede a nossa fé de provocar o extraordinário. Não tenha vergonha. Se Deus não quiser, Ele não quis, mas você fez a sua parte de pedir. Você fez a sua parte de clamar. Você fez a sua parte de dizer: Deus, haja a meu favor. Talvez não seja agora, talvez seja depois de amanhã, talvez seja depois de 4 dias.
tinha pedido para Jesus ir até ela. Jesus não foi na hora que ela pediu. Ela já havia dito, Jesus, ele mandou um mensageiro, o irmão, que você sabe, você ama ele está doente, venha. Aí Jesus não foi no primeiro, não foi no segundo. Ou seja, a primeira oração não foi atendida, porque havia milagre maior para acontecer, e que o milagre quanto maior, mais glorifica o nome do Senhor. Eu sei que na corrida do milagre a gente às vezes não tem paciência, a gente não quer esperar, mas sim, Deus pode, e sim, esperar pode valer muito a pena, clamar vale a pena. A história termina com Jesus chegando aparentemente atrasado. Oh, lindo! Às vezes nós preparamos um cenário para que Jesus chegasse na nossa história, e a gente tem a impressão que ele está atrasado porque não chegou na hora que a gente programou. Nós oramos e na hora que oramos Deus não respondeu, e a gente tem a ideia que talvez ele nunca mais responda. Não esqueça que a gente age dentro de um tempo, Deus age dentro de outro tempo. Se o nosso é o Cronos, o tic-tac, do Deus é o Kairos, é eterno e é perfeito. A gente quer para agora, mas talvez Deus saiba que o melhor é amanhã, e a gente só vai descobrir quando chegar amanhã. Portanto, confie no Senhor. E eu repito para você, não existe nada impossível, nada morto que Ele não possa ressuscitar. Os sonhos, as famílias, os corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lázaro saiu para fora. A Bíblia diz que ele estava atado, pés e mãos. Aí Jesus diz: desatem-o, tirem as ataduras. E o final todos que estavam naquele lugar saíram estupefatos com o que viram. E aí aconteceu um fenômeno: alguns creram nele para a salvação. Alguns creram, mas outros não creram. Mesmo vendo o milagre acontecer, foram denunciar Jesus. Lembra da crítica? Lembra? Lindo. Mesmo do bom sempre vai ter alguém que vai tentar encontrar um defeito. Mas a questão mais importante, que eu termino a história aqui, é que quando eu chego no final da história de Lázaro, eu entendo que tudo que Deus faz tem um propósito maior do que o próprio Lázaro, que é a glória do seu nome. Deus não curou o meu filho porque ele é melhor do que o filho de alguém aqui. Deus curou o meu filho para a glória dele. E hoje eu estou falando aqui para a glória dele. E é por conta de que é para a glória dele que talvez você vá para casa e no dia da angústia você vai clamar e vai viver o teu milagre também. E lembre-se, vai ser para a glória dele. Tudo é para ele. Ao invés de desistir do milagre, vamos orar pelo milagre. Deus, em nome de Jesus. Ai, lindo, é por isso que te amamos. Tu és poderoso para cumprir tudo aquilo que prometeu. Tu és bom, justo e misericordioso. E agora eu clamo pelas famílias, clamo pelos teus filhos que ouvem essa mensagem e que precisam de um milagre urgente. Faz o milagre. Traz a cura, ressuscita aquilo que morreu. Cumpre o teu querer, Jesus, para a glória do teu nome. E que em alguns dias testemunhos cheguem desta palavra, pessoas curadas, transformadas e libertas. É nisso que eu creio, em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda!
falar uma coisa pra você. Se você abriu essa mensagem com esse tema, eu quero ser melhor, nos primeiros dias de 2023, nós já temos o poder de acelerar. Nós já estamos em 2023. O pau já torou, as contas já venceram, o 10º acabou. Vamos reagir assim, entendeu? Nós já estamos agora em 2023. Nós estamos gravando em 2022, mas esquece tudo. Nós já estamos em 2023 junto com você que está assistindo essa mensagem. E você abriu, você é sinistro, porque o tema é provocativo. E se você quer ser melhor, irmão, eu tenho certeza que essa palavra vai ser de Deus para você. Então eu vou fazer o seguinte: pega essa mensagem, manda para uns amigos teus que também falaram para você na virada do ano. Ai, que doido. Compartilha, entendeu? Falaram para você na festa de jantada do Natal, que deu briga na última, né? Ah, porque em 2023 eu vou ser melhor, eu vou ajudar as pessoas, eu vou ser mais crente. Não deixa ele esquecer não, manda esse vídeo para ele. Fala assim: ó, você falou que queria, pois tome. Se você está assistindo essa mensagem, que seu ano de 23 seja extraordinário. Mas não esquece, bebê, nós queremos chegar a 10 milhões de inscritos nesse canal. Falta só... Então se inscreve, compartilha, ativa o sininho e bora pro vídeo. Tem lugar que a gente vai que não devia ter ido, né? Eu fui num lugar esses dias, irmão, só pra apanhar. As pessoas começaram a me bater. É verdade, começaram a falar sobre mim pra mim. Porque quando alguém fala mal de você pros outros, eu acho que é melhor. Mas quando fala de você pra você, com a esposa junto falando assim, ó: é verdade. Eu já tentei falar pra ele, mas já viu, né? E eu olhando pra minha esposa assim. Eu sentei numa mesa e fui confrontado com algumas coisas. Talvez eu fale pra vocês. Seus metidos. Porque se eu falar, irmão, tem gente que vai gostar até um pouquinho menos. Porque a gente é difícil, hein? Todo mundo aqui tem um lado que não é público, que poucas pessoas conhecem e que precisa ser moldado dia após dia. Senão esse lado destrói o que todo mundo vê. Quando vê, acaba tudo. O que viu, que ninguém viu, confusão, explodiu. E é assim que a vida funciona. A gente tem o secreto, que a Bíblia diz que é exatamente isso que faz o Senhor publicamente te honrar. E nós temos o que os outros conhecem. E sempre tem algo dentro de nós que precisa ser moldado. Só tem um problema aí, porque a maioria de nós não vive: arrogância, soberba, orgulho. É porque eu sou bom demais. As pessoas que são difíceis. Ai, porque meu maior defeito é que eu sou detalhista. Irmão, por isso que eu não faço entrevista de emprego com ninguém. Que se a pessoa fala uma coisa dessa pra mim, eu falo assim: para de ser mentirosa, tá? Já viu? Tem gente que fala: é porque eu sou muito perfeccionista, esse é meu maior defeito. Olha só que anjo. E a parte de ser perfeccionista que te faz maltratar os outros. E quem pensa o contrário, que você não respeita, porque você tem o seu padrão? Bom, Salmos capítulo de número 51, versículo de número 11, é um modelo a ser seguido. Diz o seguinte: o salmista dizendo: Senhor, não me expulse da tua presença, e não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação e sustenta dentro de mim um espírito equilibrado. Uau!
É o salmista dizendo: Senhor, se o Senhor não fazer mexer, tocar, o que está aqui desequilibra. Sabe, se o Senhor não entrar na revisão, o pneu gasta demais e eu derrapo na pista. Eu não sei se você tem essa percepção, mas eu, final do ano, quando vai chegando assim, Deus sempre dá uns cacetes em mim. Sempre. E tem umas pessoas que são assim do manto, sabe? E que só me pegam no final do ano, irmão. E eu já estou marcando para 2023 não ver essas pessoas. Porque é desafiador ser confrontado. É desafiador quando Deus te coloca você para você. Quando você se enxerga. E aí é onde surge essa expressão: eu quero ser melhor. Essa expressão ela pode ser apenas algo clichê, ou ela pode ser resultado de uma profunda reflexão sua. Só que perceba que essa frase, provavelmente, não sei você, mas eu já falei milhares de vezes, e grande parte delas, o que eu disse que seria melhor, não consegui melhorar. Já viu isso? Por exemplo, uma coisa bem simples, e pode ser para brincadeira para alguém, mas eu prometo para mim toda semana que na outra semana eu vou começar a fazer corrida. Falei, eu vou fazer o tal do cardio que os fitness dizem. O cardio. Falei, eu vou acordar cedo, eu não vou comer, colocar meu tênis e vou pra rua. E aí chega o dia, ou eu tô viajando, ou a chuva do Senhor, que eu acho que é o Senhor me livrando. Começa. Aí eu olho pra mim e digo: filho, não precisa hoje. A gente se dá uma desculpa. A gente conta uma história pra gente acreditar. Tá vendo? Deixa pra semana que vem. Porque se você não começa segunda, por que fazer terça se você já perdeu segunda? Mais uma semana. Aí eu fico: nossa, é verdade, Senhor. E nesse caso eu sou meu próprio Senhor. E aí a gente não muda. E a gente não muda. E a gente diz: olha, eu vou orar todos os dias. Eu vou começar a tocar em pontos sensíveis. Eu vou orar todos os dias. E a gente lembrou hoje que a gente disse isso há um mês atrás. Sabe qual é a loucura de tudo? Porque os cenários, eles têm poder para impactar a gente aqui dentro. Concordamos que vivemos um cenário caótico esse ano no Brasil. Sabe o que é interessante? Porque eu percebi que os vídeos do YouTube, as mensagens, diminuíram em 20% as visualizações. E o que isso importa, Dave? Importa que clarifica de maneira óbvia que alguém está distraído com outras coisas nesse período. Então tinha muita distração. Você estava falando sobre política, brigando sobre política e pensando sobre isso, e a sua cabeça ficou enveredada nisso e não se pensou em mais nada. E aí o outro veio a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo entrou e você não viu mais nada. Só que eu quero que você entenda que sempre vai ter uma crise no mundo para tirar a tua atenção daquilo que você disse que queria ser melhor. Sempre vai ter algo acontecendo à tua volta que vai roubar aquilo que você precisa de verdade dentro de você. Meu lindo, tudo bem, política é importante, mas daqui 4 anos muda. Política é importante, tudo bem, mas você que está aqui, ele nem sabe teu nome. Brasil ganhar ou perder na Copa do Mundo, tudo bem, meu lindo. São os jogadores lá, eles não sabem que você existe, não sabem teus problemas, não sabem teus boletos, não sabem das tuas necessidades, não sabem das tuas fragilidades, nem conhece você. Você pode torcer, mas não esquece do que está aqui dentro, porque senão você perde tudo por algo que não tem lógica. E esse é o negócio, a nossa atenção se perde muito fácil. E a gente já disse milhares de vezes que vai mudar, e agora isso aqui é no começo do ano, e você fez um monte de listinha do que você vai mudar. E eu também fiz. Fiz, irmão, sou igual a vocês. Estava nessa mesa, que eu falei para você, eu sentei na mesa lá. Aí eu estou falando de algo que aconteceu, e da minha experiência com Jesus, tal, que eu tive. E aí alguém falou para mim: você tem que melhorar muito, né? Eu falei: o quê? Aí eu sou terrível, irmão. Eu falei: me dê exemplos.
E os exemplos começaram a vir. Eu falei, já pode parar já. E a minha esposa disse, falei pra ele, ele tem que aprender a desacelerar. Ele fica olhando pra tudo, cuidando de tudo, e se estressa, briga com Deus e o mundo. Eu tô assim, poxa vida, amor, é verdade? É verdade. E aí, só que dentro de mim eu tô assim, eu preciso melhorar. Só que aí eu me lembrei, por isso que estou aqui pregando essa palavra para vocês. Eu já disse isso milhares de vezes. Eu já disse isso várias vezes sobre as mesmas coisas. Sabe por que eu falo isso para você? Porque eu gosto que você saiba que não é uma diferença entre eu e você. Não existe. Nós somos iguais. Somos seres humanos, precisamos de Jesus, precisamos revisitar as mesmas coisas, olhar para pontos sensíveis, porque senão a gente desequilibra. A gente desequilibra. Então, ok, eu vou mudar. A questão é, o que eu preciso fazer para mudar? Aqui que mora o cerne da questão. O que eu preciso mudar para poder alcançar a mudança que quero? Entende? Tem as pequenas mudanças, as grandes mudanças. E agora eu vou ser bem sincero com você. A corrida. Sabe por que eu não corro? Porque eu conto uma história para mim. Mas sabe por quê? Porque eu ainda respiro com facilidade. Mas o dia que uma doença me atacar e o médico me dizer, se você não correr, você morre, meu lindo, pode estar caindo o raio do céu, eu posso estar em Nárnia viajando, eu vou colocar o tênis, a meia, eu vou correr, porque eu não quero morrer, eu quero ficar vivo. É porque a maioria de nós deixa para mudar as coisas quando está quase sem esperança. A gente quer mudar o casamento quando o divórcio está batendo a porta. A gente quer mudar a nossa postura no trabalho quando a carta de demissão está em cima da mesa. A gente quer mudar a educação dos nossos filhos quando eles já estão todos traumatizados. Não, lindo, não precisa esperar a crise se apresentar para você criar mudanças que evitem a crise. Seja sensível, observe, desacelere. Eu vou falar uma coisa para você. Eu, dentro da minha casa, eu venho mudando muitas coisas. Tem algumas que eu vou ter que mudar agora e a confusão vai ser grande, porque eu vou ter que criar algum motivo. E eu vou te mostrar depois uma forma. Mas eu, dentro da minha casa esse ano, eu tive que mudar algumas coisas. Com os meus filhos, por exemplo. Eu tive meu primeiro garoto, o João. O João é um gentleman. Ele é fino, ele é educado, ele é calmo. Por mais que eu brinco que ele é Pedro, mas ele é a minha esposa. Ele entra no ambiente, tudo bem, não mexe nada. Ele é um príncipe. E mesmo ele sendo um príncipe, ele dá uns vacilos dele. E eu sempre fui muito, como pode dizer, rígido, porque eu tenho muito medo. E todo pai que é pai sabe do que eu estou falando. É um desafio educar uma criança, de ele entender errado o que eu faço, de ele ficar sem limites porque eu estou muito fora. E quando eu volto, parece que tem que... Não, eu volto e eu volto. Eu fico com ele, eu dou tempo, eu converso. Então eu era mais rígido com ele. Aí veio o Noah. E o Noah é eu. Aí vocês já imaginam. O Noah é eu, irmão. E o Noah é uma tempestade. Só que ele é tão dramático que eu nunca consegui ser igual com o João, com ele. E quando eu tentei, eu comecei a traumatizar o Noah. Quando eu vi o Noah, estava ficando muito acolhido, sabe, assim, acuado. Então eu chamava a atenção dele, ele começava a chorar muito. E ele dizia, eu não vou trazer mais, papai. E eu tive que repensar a forma. Chamei os dois para conversar. Ou seja, precisei mudar, porque senão o Noah eu iria perder. E aí veio a Serena. E a Serena é eu. Vocês riem porque não é vocês, irmão. Porque quando eu era muito namorador, irmão.
E eu oro do meu espírito que essa parte não tenha puxado do pai, que ela tenha puxado da mãe dela. Mas eu vou falar uma coisa pra você. É menina, então a forma é muito mais diferente. O que eu tive que mudar? De novo, tive que regredir com a galera tudo, porque eu ia criar um abismo muito grande de tratamento com ela. Porque como que eu vou, sabe? Eu não sabia nem como fazer, irmão. Os meus filhos eu limpei todos eles. Tirava a fralda, trocava a fralda, top, passa pra aqui, pro outro. Ela não. Ela eu falo assim, ô Jesus, pega aqui, vai que eu... É diferente. Mudanças, entende? Agora, essas são mudanças que, por mais que são simples, precisa de atenção. Agora, algumas coisas da vida são distrações tão profundas que a gente só percebe quando deu tudo errado na vida. E a principal delas, a principal é a nossa vida com Deus. A gente só percebe quando não tem mais aparentemente o que fazer. É quando a crise se instala que você vê que dentro do teu espírito não tem mais nada, que você já foi, se perdeu. Sabe, é quando você não sente mais a presença de Jesus. Eu não sei como você é, mas o meu termômetro é o choro. A minha sensibilidade à presença de Jesus é o choro. Se eu não choro, alguma coisa dentro de mim está errado. Então eu falei para vocês da menina que eu estava lá fazendo a limpeza, tal, ouvindo a pregação e comecei a chorar. É que aquilo é o meu normal. Eu me conheço, eu não devia estar ouvindo pregação ali, porque eu sei que se eu sinto, eu choro. Agora, se eu ouvir sabendo que é algo de Deus e não ser a sensibilidade de reagir como normalmente sou, tem alguma coisa dentro de mim. E eu vou te falar, lindo, é muito bom quando você tem pontos de comparação. Quando você não tem, que é perigoso. Eu uso óculos há 5 anos e eu fui cego até os meus 19 anos. Eu namorei com a minha esposa sem vela e acertei. Oh Jesus, eu acho que ela que ainda não colocou óculos. E eu tento, não vou deixar. Mas brincadeiras à parte, o dia que eu coloquei o óculos, que eu vi em Full HD um amigo meu, frustrante, ele era mais feito do que eu imaginava. Eu coloquei, falei, que é isso, Quileito? Foi o que foi? Falei, tô te vendo melhor. Aí eu descobri, porque nunca tinha tido comparação. Não, aquilo nunca havia acontecido. Então quando eu olhei, falei, é isso que as pessoas enxergam. Então a comparação minha de chorar é saber que se algo está errado, entendeu? No casamento é igual. Eu conheço muito bem a minha esposa hoje. Eu sei quando ela diz que não está brava e ela está para me matar. Eu sei no tom da voz dela. Tá tudo bem, pronto, vai matar. É alguma coisa muito séria, eu preciso descobrir. E tem a TPM, que é um outro tom de tudo bem. E aí esse eu sei que a morte é iminente, mas não é a realidade. E tem o tudo bem que tá tudo bem de verdade, que é bem difícil. Isso é a vida dá sinais. Agora o problema são aqueles pontos que a gente não percebe se alguém não colocar a mão nos nossos olhos, no nosso rosto e falar, você precisa melhorar. Então deixa eu te incomodar. Como está a sua vida com Deus? Você busca Ele todo dia? Não, você precisa melhorar. Você lê a Bíblia? Você medita na palavra de Deus? Porque a Bíblia diz que Ele é nosso manual de regra e fé, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Você faz isso? Não? Então você precisa melhorar. Eu posso falar para você assistir mensagem toda segunda-feira às 7 horas da manhã? Porque você não assiste, você precisa melhorar. Você tem tempo de qualidade com os teus filhos? Você para, olha nos olhos dele? Não? Então você precisa melhorar. Quantas vezes por semana você dá uma namorada?
Você precisa melhorar. São sinais pequenos, mas que lá na frente causam um grande impacto à ausência. Agora entenda, eu sei o que preciso melhorar, eu sei. E eu já decidi o que eu vou fazer, irmão. Agora mora o negócio. Eu sei, eu preciso melhorar algumas coisas. Eu preciso, ter parado de correr. Não vou esperar morrer para fazer. Mas o principal, eu preciso regular minha rotina. Preciso regular minha rotina com algumas coisas. É meu, pessoal. Outra coisa, eu preciso parar com o telefone um pouco. Tá demais. Vai no banheiro, vai com o telefone. Sabe? Vai pro quarto, deu pausa da série, telefone. Entendeu? O tempo todo, tá no banco, telefone. E vendo o quê? Nada. Só que nem um idiota. Leu um livro? Não leu, porque ficou que nem um burro ali vendo coisas que não precisava. E eu tô com raiva de mim. Porque se você observar o tempo que você gasta com coisas que não te edificam, você teria vergonha. Então eu não estou falando só de você, eu estou falando de mim. Eu preciso parar. Só que só saber o que muda, o que precisa mudar não muda. O que eu vou fazer? Aqui mora o segredo. Não é nem bíblico, mas devia estar na Bíblia. Eu vou até pedir para colocar. Brincadeira. O pessoal diz, ai meu Deus do céu, tem um povo chato da polêmica. Mas vou falar uma coisa para você. Eu vi um estudo, eu achei fantástico. A teoria dos 21 dias. O que é a teoria dos 21 dias? Tudo que você faz de maneira sucessiva por 21 dias se torna automático de você fazer. Natural. Opa! Você pegou? O que eu preciso para tornar uma prática que quero muito se tornar natural? Fazer de maneira obrigatória por 21 dias. Hábito. Coloca Deus no meio, irmão. Fala assim, Jesus, é um propósito meu com o Senhor. Se eu não fazer, o Senhor pode me arrebentar. Bota o teu na reta, irmão. Verdade, quando eu quero fazer uma coisa que eu não consigo sozinho, eu falo, Jesus, é uma coisa entre nós dois, é um propósito que eu vou fazer com o Senhor. Aí eu, toda vez que não quero fazer, eu falo, mas eu falei pro Senhor que eu vou fazer, então eu vou fazer. Então eu vou dizer o que eu vou fazer. Hoje é dia 2 de janeiro, lembra que nós já acabou, 10º tudo, nós já estamos 6, eu acho que é 6, acho que é 2 ou 6. Nós estamos no começo do ano. E eu vou fazer 21 dias. E eu vou desafiar você a fazer isso junto comigo. Você sabe o que você precisa mudar. Eu também sei. Mas vamos colocar uma meta ideal para todo mundo junto? Você topa? Você não precisa, não começa hoje não. Começa quando sair a mensagem, que eu também vou ter um tempo de folga para, entendeu? Para arrepiar. Vamos ver tudo que eu preciso. Porque vai acabar, entendeu? Vou acordar mais tarde, eu vou aproveitar férias. Mas quando chegar o dia do vídeo, eu só vou falar, oh, Senhor, agora é a realidade. E eu acho que é dia 2 de janeiro. Então dia 2 de janeiro, se você está vendo essa mensagem agora, a partir de hoje, pelos próximos 21 dias, você não vai sair do teu quarto enquanto não dobrar os teus joelhos para agradecer a Jesus pela tua vida, para pedir direção do Senhor sobre a tua história, para apresentar para Jesus aquilo que te aflige, aquilo que te incomoda, aquilo que você deseja, e para pedir a vontade dele sobre você. Você acorda, não pega o telefone vai estar longe de você. Não deixa mais no criado mudo, deixa numa banqueta, alguma coisa longe de você. Aí você vai acordar. E outra, deixa a Bíblia no lado, não deixa longe não. Se você precisar andar, você desiste. Deixa a Bíblia e deixa um outro livro para a sua edificação. Aí você pega a Bíblia, nem levantou, senta, liga a luzinha, liga a luz, abre a janela se tiver, desliga o ar para não ficar muito gelado, se tiver, e lê a Bíblia. Quanto? Lê 2 capítulos, lê 3, aí terminou. Aí você, olha que talvez nos 3 capítulos você vai ficar doido.
Talvez Deus vai falar com você e você vai dizer: meu, eu precisava tanto disso. Aí nem fecha rápido, lê mais um pouquinho, aí depois fecha. Aí pega o livro, lê um capítulo, 2, ou sabe, se quiser ver o livro depois, dobra o joelhinho, fala com Jesus. 21 dias. 21 dias. Todo dia, 21 dias. Aí, e depois, David? Coloca um horário para você desligar o telefone. Ou, não sei se todo telefone dá, coloca um limitador de tempo. Coloca lá 1 hora por dia. Você não precisa mais do que isso não, meu lindo. Você não trabalha na bolsa de valores? Desliga. Passou 1 hora, não mexe mais. Administra o tempo. Eu tenho que postar vídeo todo dia 21 horas. Se eu sei que eu vou ter que postar 21, eu não vou ficar mexendo durante o dia. Vou deixar para o horário. Administração. E aí, David, o que muda? No primeiro dia nada, só vai dar raiva. Você vai ficar com abstinência. Ai, meu Deus, será que não está acontecendo algo no mundo que depende do Superman e que eu posso ajudar? Oh, lindo. Posso te dar um conselho? Descubra o que te distrai e arranca da sua vida. Descubra o que te acelera e traga para perto da tua caminhada. Coloca no hábito, na rotina, sabe, no dia a dia, que você vai experimentar algo extraordinário. Quem está distraído perde oportunidade, perde portas que Deus abre, porque está distraído, não enxerga. Agora, quando você está atinado, prestando atenção e conectado com aquilo que te joga para cima, que te leva para frente, que te aproxima de Jesus, aí, bebê, você se torna o que alguém diz, ou uma expressão que até me incomoda um pouco, mas aqui funciona: imparável. A distração não te atinge, sabe, as coisas carnais, triviais não te tiram do centro, porque você tem um olhar fixo no seu Salvador. Coloque foco naquilo que te aproxima de Jesus e tire aquilo que te afasta da presença dele. Se prepare para viver um ano extraordinário. E depois de 21 dias, eu vou falar um negócio. Se você está vendo o vídeo, você vai fazer esse negócio com nós? Então nós vamos fazer. Vocês vão fazer. Eu vou mandar um e-mail para vocês. Começou. Coloca aí nos comentários. 21 dias, tamo junto. Só para fazer dar mais comentário também é legal. Dar uma engajada. 21 dias. O que acontece depois dos 21 dias? O que te era difícil se torna hábito. A gente cuida de tanta coisa, meu lindo. Tem gente que faz academia, coisa mais linda, acorda cedo, dieta, e uau, o ovo, pesa o ovo, tira a gema do ovo, coloca negócio, né? Aí a tua vida espiritual tá um bagaço. E o contrário é verdadeiro. Olha para o todo e torne aquilo que é saudável, abençoador, rotina. Oh, lindo, já pensou depois de 21 dias você não conseguir sair do quarto, travar? Você, ei, faltando uma coisa, o que é? Preciso falar com Jesus. Porque a sua vida vai melhorar, você vai ficar, dia top. Eu vou falar, irmão, eu me sinto inútil se eu termino o dia sem falar com Jesus. Parece que deu tudo errado. Se eu passo um mês sem ler um livro, eu fico, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Porque eu tenho responsabilidade com aquilo que Deus me deu. E é por isso que eu estou aqui na frente de vocês dizendo: eu também preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Daqui 21 dias, em nome de Jesus, o que para você era difícil vai ser um hábito fácil. E vai ser a soma desses fatores que vai fazer com que esse ano seja muito diferente do que o anterior que você viveu. Eu vou te falar um negócio que é... Vocês me ajudam para ficar pancada ao final dessa palavra? Obrigado. Escuta com atenção. Eu tenho filhos, eu sei o que eu estou dizendo. Sabe qual é a vontade de Deus com você? Sabe? É te fazer prosperar. Não é eu que estou inventando, a Bíblia diz.
é abençoar você, a sua casa, a sua família, a sua geração. Sabe, é fazer com que tudo aquilo que Ele projetou sobre você se torne a tua realidade. É isso que Ele quer. Só não acontece por um motivo: você está distraído demais. Não é para isso que você está olhando e não é isso que você está querendo. Agora, se você abrir os olhos, entender no teu coração que é isso que você precisa, te prepara, linda. Porque um pai apaixonado é extraordinário. Agora, quando um filho se apaixona pelo pai, o resultado disso é extraordinário. Jesus, eu quero ser melhor. Na verdade, não é nem que eu quero, Jesus, é que eu preciso. Minha esposa falou. E ela, Jesus, é do teu time. Jesus, eu quero ser melhor. Eu quero olhar com mais atenção para aquilo que o Senhor olha com mais atenção. Eu quero desviar os meus olhares daquilo que o Senhor não importa e que não muda nada dentro do meu coração. Jesus, me faz olhar melhor para os meus filhos, me faz olhar de maneira mais atenciosa para o meu casamento. Jesus, me faz olhar para a minha vida contigo e não perder em nenhum momento a tua presença. Como o salmista disse: não tira de mim o teu espírito, mantém dentro de mim um espírito equilibrado, Jesus. Porque o que nós estamos vivendo não é para acabar nessa estação, Jesus, é para envelhecer com a gente. Jesus, eu quero envelhecer na tua presença. Eu quero envelhecer com a minha esposa. Eu quero envelhecer com os meus filhos. E eu quero ter a honra e o respeito deles. Eu quero ter a credibilidade do início, a paixão do início. Eu não quero perder, Senhor Jesus. Molda, Jesus. Me faz ver. Se tem umas treta a mais para 2023, Senhor, bora, Jesus. Mas fala, pode falar. Eu sei que custa ouvir, mas depois que a gente ouve é impossível parar. Jesus, eu não quero viver um ano como vivi em 2022. Eu quero ser melhor. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um filho melhor. Eu quero ser um esposo melhor. Eu quero ser um homem de Deus melhor. Eu quero me apaixonar mais pela tua presença. Eu quero ser cheio ainda mais da tua graça, da tua glória, de gratidão, em nome de Jesus. Cantares de Salomão, capítulo de número 2, versículo de número 3 diz: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela eu me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque eu desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abraça. Eu me lembro que quando eu era menino, nós, os primos, a gente na igreja usava muito Cantares de Salomão para passar cantadinha para as meninas. A gente escolhia um versículo de Cantares, nem entendia direito, mas passava para as meninas. E eu, durante muito tempo, nunca parei para observar exatamente o que era o livro de Cantares e a profundidade do livro. Até que um dia eu estava pegando um voo, vindo para casa, e sentou um pastor do meu lado. E naquele dia, eu sou muito conversador, mas naquele dia, durante 1 hora de voo, eu não consegui falar absolutamente nada. E não é porque ele falava demais, é porque eu escolhi não falar. Eu escolhi ouvir. E durante 1 hora aquele homem falou para mim sobre vida com Deus, sobre secretos, sobre intimidade, sobre jejum, sobre oração.
Enquanto ele falava para mim, eu dizia dentro de mim: eu vou pregar isso que ele está dizendo para mim. Eu vou pregar essa palavra. E eu me lembro que ele pegou esse texto de Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 3. E quando ele leu o texto para mim, eu falei: uau, eu preciso pregar essa palavra. E quando eu pensei isso no meu coração, que eu precisava pregar essa palavra, eu me lembro que ele disse para mim: pastor Dave, sabe qual que é o nosso problema? É que tudo aquilo que a gente ouve, a gente quer pregar. E eu falei: esse homem leu a minha mente. E eu fiquei com vergonha, e eu disse: como assim? Ele disse: nós temos o problema que tudo que a gente acha que é bonito, a gente que pensa que é para os outros. A gente já quer aplicar para os outros, a gente já quer falar para os outros, a gente prega para todo mundo. E esse é o panorama da nossa geração. A gente fala tudo para os outros. A gente lê um texto e a gente diz: uau, isso aí é excelente para postar no Facebook. A gente procura no Google textos para publicar no Facebook, textos sobre fé, sobre coragem, sobre vida espiritual, sobre vida com Deus, porque a gente sempre quer mostrar para os outros. Quando ele falou aquilo para mim, eu me lembro que dentro do meu coração eu comecei a chorar. Eu dizia dentro do meu coração: eu sou uma vergonha, Senhor, porque eu sou exatamente isso. Eu estou parando de viver a verdade da Tua palavra apenas para falar da realidade da Tua palavra para os outros. Os outros estão chorando, mas eu não estou vivendo mais. Eu não estou vivendo mais a realidade daquilo que eu estou ministrando para os outros. E sabe, é muito visível quando você fala de algo que você não compra, quando você tenta vender algo que você não consome, porque não há verdade quando não há experiência. É muito legal falar de coisas bonitas, mas são extraordinárias as coisas bonitas quando são a nossa prática. Eu me lembro que quando ele foi ministrando no meu coração, falando todas as coisas, falando que ele ficou 21 dias de jejum. Quando ele disse para mim: pastor, eu fiquei 21 dias no jejum, porque o meu filho falou para mim que eu não tinha moral de falar de jejum para ele. Eles são nos Estados Unidos. E o filho dele um dia chegou dizendo que ia fazer o jejum, que o filho de um amigo dele estava fazendo no colégio, que era do Ramadã, de 40 dias. Aí ele falou para o filho: filho, você não pode fazer esse jejum. E aí o filho olhou para ele e disse: pai, quem é você para falar para mim de jejum? O meu amigo pode falar, porque os pais dele jejuam, ele jejua, o senhor não. E aquilo arrebentou. E ele disse: então eu jejuei durante 21 dias. E eu escrevi um livro, 21 dias num lugar secreto. À medida que ele falava para mim, a minha vontade era descer daquele avião e ir louco para casa, me fechar no quarto e orar e conversar com Deus e viver aquilo que eu precisava viver. E hoje eu estou ministrando isso para vocês porque eu me escondi dentro de um quarto para descobrir o que isso aqui quer dizer. Sabe, a gente fala de vida com Deus, mas muitas das vezes nós não temos absolutamente nenhuma vida com Deus. É uma geração que diz que Deus é lindo, mas nunca contemplou a grandiosidade da glória dele dentro de um quarto. Nunca chorou sem conseguir secar as lágrimas. Nunca conseguiu viver aquilo que fala. E é por isso que é tão ralo, é por isso que é tão vazio, é por isso que não conquista ninguém. Agora, quando você fala de algo que você experimentou, a realidade transforma você primeiro. E quando você fala, não são só palavras, são vida fluindo através da nossa boca. Quando eu olhei esse texto, quando a noiva está dizendo para o amado: entre todas as árvores do bosque, tu és o meu amado. Sabe o que é isso? É alguém que tem olhos e vê, alguém que olhou e teve a opção de escolher. Ele olhou tudo, ela olhou tudo, e ela disse: eu sei o que eu quero, e o que eu quero é o meu amado. Sabe, a nossa geração é a geração que pensa que sabe o que quer, mas quando a gente sabe o que quer, as atitudes que vêm depois mostram isso. Porque a noiva diz: ei, tu és a minha sombra. E aí ela diz: debaixo dela eu me assento. Sabe o que é isso? Eu não olho de longe, eu não sou alguém que só contempla, eu sou alguém que experimento. Isso é top. Imagina, ela se assenta debaixo da sombra. Esses dias eu cheguei em casa e eu não estava sem chave. Eu fiquei para fora de casa.
E eu caminhei durante uns 7, 8 minutos no sol escaldante. E quando eu cheguei para entrar onde eu moro, estava fechado. E sabe o que eu procurei? Porque eu estava muito cansado, ofegante. Eu procurei uma sombra. E sombra é um lugar de descanso, de refrigério. Sombra é um lugar onde, se a gente se ausenta do sol, é onde aquilo que estava nos assolando não nos alcança mais. Nós precisamos viver isso. A gente precisa às vezes sair do ativismo de falar e falar e falar, e simplesmente se esconder debaixo da sombra do Altíssimo. Eu cansei de pegar mensagem de internet. Nós temos que se cansar disso. Mensagem que alguém já pregou, texto que alguém já escreveu. Não, a Bíblia diz que a noiva está dizendo: debaixo da tua sombra eu me assento, e do teu fruto que é doce eu me alimento. Não é fruto que alguém já experimentou, é um fruto que o amado dá na mão. Aleluia. É um fruto que vem do amado, ninguém viu, ninguém soube. Foi por isso que Jeremias 33:3 diz: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. E só sabe quem clamou, e só sabe quem se escondeu no secreto, e só sabe quem viveu para contar. E o mais extraordinário dessa palavra é porque ela, na sombra, a Bíblia diz que o noivo levou ela para a mesa do banquete. O fruto da sombra curou. O fruto da sombra trouxe paz. E ela diz, depois de tudo, ela diz: olha, eu estou desfalecendo de amor. Quando eu fui entender isso, eu descobri que desfalecer é morrer. Eu estou morrendo. Só que a palavra amor não é aquela do grego que a gente conhece, o eros, o filéu, o ágape. Aqui é o ahabab, que significa carência. Ela descobre que na sombra todas as carências dela são supridas pelo amado. Se você viver uma vida verdadeira com